Olá, nação rubro-negra! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Pratico Esporte. Eu sou o Henrique Santos e antes de começarmos aqui a debater os assuntos da semana, eu peço aos amigos que se inscrevam aqui no canal, cliquem no sininho aí para receber as notificações de novos vídeos. Sempre há novidades aqui no canal. E também, se vocês gostarem, curtam, né, compartilhem para que mais torcedores possam conhecer o canal, assistir aos vídeos aqui e também deixem seus comentários aí com sugestões, né, com elogios, críticas, enfim. Aqui é um espaço livre para você, torcedor rubro-negro, se manifestar sobre as coisas do nosso clube. Nessa semana tivemos duas partidas do Sport, uma válida pelo Campeonato Pernambucano no meio de semana, uma vitória de 1-0 sobre o Central na Arena de Pernambuco, e outra partida válida pela Copa do Nordeste neste último sábado, também na Arena, contra o Vitória, a equipe de Salvador, que fez um bom duelo aí contra o Sport. Nós vamos separar, né, as duas análises, até porque o olhar, o sarrafo com que a gente trata é diferente para cada caso. Campeonato Pernambucano a gente trata aqui como um laboratório, como um campeonato de experiências, né, tanto com alguns jogadores como de funções táticas, né, de posicionamento, de estratégia, etc. E na quarta-feira, mais uma vez, o Sport entrou com a equipe considerada reserva, né, time B, alguns jogadores até do time C, né, e fez uma apresentação com padrão tático, com arrumação, né, claro que com bem menos recursos técnicos do que o time principal, né, mas a minha análise aqui sobre não só essa partida, mas todo o Campeonato Pernambucano, eu vou usar esse tempo aqui para direcionar uma análise geral do que eu tenho visto no campeonato, tá? E aí eu acho que é preocupação tanto da Federação Pernambucana de Futebol, como da emissora que transmite o campeonato, né? Bem como das equipes também. Eu vi quase todos os jogos, ou melhor, eu vi quase todos os times do campeonato jogar ao menos uma vez, tá? Eu só não vi o time do Afogados, não assisti nenhuma partida, e também não vi nenhuma partida do Salgueiro. Mas das demais equipes, das 8 equipes remanescentes, né, eu já vi ao menos um jogo de cada uma. E o que eu tenho visto é um nível técnico extremamente baixo, né? Então, esses dias eu estava até puxando pela memória, acompanho o Campeonato Pernambucano desde o início aí da década de 90 e é difícil lembrar um campeonato com um nível técnico tão baixo como o deste ano de 2020, tá? Eu diria que o nível do campeonato é deplorável, essa é a palavra, infelizmente. Houve uma involução aí no futebol, principalmente do interior, né? É lógico que a gente não pode analisar o time do Sport até o time do Náutico, né? Porque eles estão usando aí escalações diferenciadas, mas o que a gente tem visto dos demais times, né, é simplesmente deplorável. Então, para pegar como exemplo o próprio Central, eu não lembro de uma equipe centralina tão fraca como a que eu vi nesse jogo contra o Sport, né? E eu sei que é início de temporada, eu sei que muitas dessas equipes aí só fizeram 3, 4 jogos aí no máximo no ano, contando amistosos e tudo, mas mesmo assim, eu já vi inícios de campeonato bem acima, né? Praticamente todos os campeonatos que eu assisti estavam acima, tecnicamente, do campeonato desse ano. E aí cabe a gente trazer uma reflexão para a Federação Pernambucana, o que é que ela pode fazer, né, já que ela tem como competência fomentar, né, o futebol no estado, o que é que pode ser feito, né, junto até com os patrocinadores do campeonato, junto
com a TV que transmite. Certamente a TV não quer transmitir um jogo como transmitiu no domingo passado, Petrolina e Náutico, e na quarta-feira, né, esse jogo do Sport contra o Central, que tiveram assim, nível técnico sofrível, né? Difícil quem não é torcedor conseguir aguentar 10 minutos de um jogo desse. E com certeza a TV não quer que o produto que ela transmita tenha tanto baixo nível técnico, né? Ela quer bons jogos, porque aí você traz audiência e você pode vender o seu produto para patrocinadores por um preço maior. Então acho que cabe sim a federação sentar com os patrocinadores, com as emissoras, com os clubes e ver o que é que pode ser feito, o que é que pode ser feito de melhoria, né? Talvez os clubes do interior tenham times tão fracos porque também não tem condições de ter um time melhor, né? Porque até o Cássio Zirpoli, em sua coluna, trouxe, né, algumas folhas de pagamento são inferiores às folhas de anos anteriores, apesar da incidência da inflação e tudo. Evidentemente que não dá para você esperar uma melhor qualidade técnica com menos dinheiro, né? E realmente é um produto que já tem assim já não é prioridade, né, para boa parte dos torcedores, as próprias equipes, mas para as equipes do interior é um campeonato fundamental, né? E acho que precisa ser discutido, né, para que 2021 em diante o campeonato pode ser enxuto, as equipes da capital podem utilizar equipes mistas, reservas, fazer experiência e tudo mais. Mesmo assim, o produto ter uma qualidade melhor, sobretudo nas equipes do interior, né? Porque realmente não dá para a gente aceitar, né, um campeonato tão fraco como o que está acontecendo, né? E acho que a Federação Pernambucana precisa, nem que seja internamente, não precisa trazer a público que o campeonato está fraco, é ruim, nem nada disso, mas internamente discutir a qualidade do que está sendo apresentado, né? E se essas equipes do interior vão ter condições de representar Pernambuco na Série D, na Série C, enfim, porque o que a gente tem visto são as equipes do interior de Pernambuco ficarem pela primeira fase ou no máximo no primeiro mata-mata das competições nacionais, né? E aí o futebol pernambucano não consegue se desenvolver, né? E dito isso, a gente vai passar agora, né, para análise do jogo Sport e Vitória. Se a gente olhar do ponto de vista do resultado seco, empatar em casa depois de ter vencido fora foi decepcionante, né, para a torcida do Sport. Se a gente olhar a história do jogo em que o Sport saiu perdendo, estava perdendo por 1-0, conseguiu buscar o empate, né? Aí você já ameniza um pouco esse resultado de empate, mas se você olhar o primeiro tempo da partida, aí você vai encarar esse resultado como inaceitável, né? Por quê? O Sport fez uma apresentação muito boa no primeiro tempo, tá? Conseguiu sufocar o Vitória, mas não conseguiu abrir o placar, né? Teve até um gol ali polêmico que a gente é até difícil saber se realmente estava impedido ou não. Teve um pênalti que foi anotado, mas corretamente a arbitragem voltou atrás, né, e desmarcou o pênalti. Mas o Sport criou outras oportunidades e não conseguiu definir, não conseguiu abrir o placar. Poderia até ter resolvido a partida no primeiro tempo. Como era de se esperar, né, o treinador adversário, o Geninho, observou o jogo e ajustou sua equipe no intervalo. Era muito previsível que o Sport não teria a mesma facilidade no segundo tempo que teve no primeiro. Logo no início do segundo tempo, o Vitória já se mostrou com as linhas mais avançadas, arriscando mais, chutando a gol, trazendo algum perigo, equilibrou e em certo momento até conseguiu controlar a partida. Daí vem a minha primeira grande crítica, né, em relação ao jogo de ontem.
que foi a demora do Guto em fazer as alterações corretíssimas que ele procedeu. Né? Realmente o Ian e o Elton estavam fazendo já aquela altura uma partida desastrosa, assim como o Jean Patrick e o Raul Prata também fizeram uma partida bem abaixo. E, e eu acho que esses quatro aí são unanimidade, né, entre todos os torcedores e quem analisou o jogo. E o Guto mexeu logo na peça ofensiva, no ataque. A entrada de Evandro e de Hernani já surtiu efeito logo no início, né? O Hernani conseguindo cavar algumas faltas, conseguindo finalizar, conseguindo fazer o papel de pivô. E o Evandro levando mais perigo, né, do que o Ian estava levando, embora o Ian apareceu algumas vezes livre no primeiro tempo e não conseguiu definir. Né? E o Evandro acaba sendo um jogador mais efetivo nesse sentido. Ah, depois a entrada do Marquinhos no lugar do Jean Patrick. Aí eu achei que ele já fez uma alteração tática, né? O Sport ficou um pouco mais vulnerável na parte defensiva, mas também o Jean Patrick não estava conseguindo dar conta de cobrir o Raul Prata, né? O Raul Prata fez uma partida sofrível, mas muito também em função da deficiência de marcação de Jean Patrick. E o Marquinhos entrou como um meia avançado e foi numa jogada de meia avançado que ele conseguiu carregar a bola, driblar o marcador, tentou chutar a gol, esse chute virou uma assistência e o Lucas Mugni, que para mim foi um dos melhores nomes da partida, fez um gol com muita tranquilidade, né, com um golaço, deu um toquinho por cima do goleiro e conseguiu fazer um gol aí importantíssimo, né, gol de empate, quase que o Sport ainda vira o jogo no chute do Hernani, que o goleiro do Vitória fez uma grande defesa. Também foi um grande nome desse jogo, né? O Ronaldo, goleiro do Vitória. E pelo lado bom, fica, né, uma impressão de que essa equipe vai evoluir. Já mostrou um padrão de jogo bem interessante. É o segundo jogo desse time na temporada. Gostei bastante da arrumação, da intensidade. Né? O Leandro Bárcia realmente um jogador que briga, luta por todas as bolas. Né? Vai ser bem interessante a gente ter Hernani e Bárcia ali incomodando os zagueiros. Né? O Bárcia, já na saída de bola, ele já quase rouba a bola. Né? É impressionante a velocidade com que ele chega no adversário que está com a posse de bola. É impressionante realmente esse comportamento do Bárcia em campo. E o Hernani também tem essa característica, né? Vai ser bem interessante a gente ver o Sport marcando essa saída de bola adversária quando os dois estiverem atuando juntos como titular. Então fica pelo lado positivo essa arrumação do time. O Sport tem mais uma partida em casa contra o Imperatriz. Tem tudo para se manter ali no G4, né? Pelo menos manter a sua posição. Hoje é de terceiro, quem sabe até reassumir a liderança, né, no saldo de gols. E pelo lado negativo, tá, achei que o Guto demorou demais para proceder essas alterações. Né? O conservadorismo característico do Guto Ferreira, ele gosta de repetir escalações, né? Até por isso acho que ele preferiu manter o Ian e não o Evandro, né? O Jean Patrick e não de repente o Alessandro ou o João Igor. Fatalmente vão ganhar essa posição, né? Ou o Richelli, ou o Alessandro, ou o próprio João Igor. Mas eu acho que de todos os volantes, o que menos apresentou alguma coisa até agora é o Jean Patrick, e naturalmente ele vai perder essa posição. Tá? Acho que também o Ian e o Elton também vão perder essa posição. Nossa maior preocupação é na lateral direita. Né? Talvez o Raul Prata não perca a posição. E talvez seja o momento do Guto testar o Everton, que vem razoavelmente bem no time que está disputando o Campeonato Pernambucano. Né? Eu gostaria muito de ver o Everton atuando com a equipe titular, ao lado do Adrielson, ao lado do William Farias, né? Com o time titular, né? Com o Evandro mais à frente para apoiar o ataque. E acho que seria válida essa experiência, evidentemente não contra
o Brusque na Copa do Brasil, né? Mas antes disso, talvez já nessa partida contra o Imperatriz fosse interessante o Guto fazer essa experiência com o Everton, lateral direito, no time principal, tá? Então vamos aguardar aí, temos 2 partidas no meio de semana, contra o Retrô, válido pelo Campeonato Pernambucano, e na quinta-feira, esse jogo na terça, e na quinta-feira contra o Imperatriz pela Copa do Nordeste. Esperamos aí, mais uma vez, um time misto, o reserva, e a equipe principal na quinta-feira, tendo em vista que na outra semana já tem estreia na Copa do Brasil e esse time precisa tá aí pelo menos a 80% de sua condição física, técnica, tática e de entrosamento, né? Mas aí acho que o Guto já deveria colocar a cavalaria, já deveria colocar os titulares de verdade, né? Para jogar, e aí eu estou me referindo à saída de Jean Patrick, a saída do Ian e a saída do Elton do time, para a entrada do Evandro, do Hernani e muito provavelmente, nesse primeiro momento, o João Igor ou o Richelli ou o Ale Santos, né, substituam o Jean Patrick. Então, vamos aguardar aí, semana aí de algumas decisões importantes, que a gente já vai vendo, né, qual é o time que será montado para a Copa do Brasil. Então tá, galera, deixa aí seus comentários, tenha uma boa semana e até a próxima.